Olá, tudo bem? Vamos dar início a partir de agora ao mais um Parla Mais. É a segunda edição do Parla Mais, que tem o compromisso de trazer aqui os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Vamos conversar com eles, saber quais são as propostas, por que querem ser vereador, por que quer representar, quais são as principais bandeiras desses candidatos e os projetos que eles têm para a nossa cidade. O nosso segundo entrevistado é o candidato Daniel Pereira. Ele é engenheiro civil, ele é servidor público municipal, ele ficou conhecido aqui na capital como o homem do asfalto. Ele encampou esse projeto dentro da Prefeitura Municipal de Teresina, já foi candidato a deputado federal, teve mais de 10 mil votos, mais de 6 mil só aqui em Teresina, e está novamente se apresentando ao eleitorado da capital, buscando uma vaga na Câmara Municipal. Tudo bom, Daniel? Tudo bom dia, obrigado pela oportunidade, estou sempre aqui à disposição para a gente falar um pouco de Teresina, dos problemas, né, e quais são os motivos que estão motivando a gente participar da política piauiense, que não é fácil. A propósito, Daniel, problemas é o que não falta nessa cidade, né? Uma das maiores críticas que faziam as gestões do PSDB era que eram gestões de feijão com arroz. Aí o povo quis experimentar o tal do novo, né? E aí deu o que deu, né? Votaram no Pessoa e aí perderam inclusive o feijão com arroz, né? Os serviços básicos foram praticamente perdidos, né? Se a gente tinha gestões que pelo menos faziam limpeza, bom serviço de iluminação, a cidade funcionava, você ia no posto de saúde, você tinha um atendimento médico, odontológico, você tinha o mínimo, né? A educação, mesmo sendo educação pública, mas a educação que funcionava, acontecia. A gente está vivendo hoje em Teresina um descaso total, uma gestão desastrosa, gestão que foi apoiada pelo PT, que foi governada junto com o PT, doutor Pessoa, MDB, Temísticos, e está entregando a cidade com 90% de reprovação. Eu acho que no Brasil não existe um único local que o prefeito está sendo rejeitado por 90%. Ser rejeitado por 90% é um número muito forte. Não é a reprovação da maioria, é a reprovação praticamente da unanimidade. Porque 90% pode não ser unanimidade 100%, mas nós estamos praticamente dentro da margem de que quase unânime que as pessoas reprovam essa gestão. Se tiver uma margem de erro aí, né? Se tiver uma margem de erro, pode ser que seja até 100, né? Pode ser que seja 100. Bom, mas o que eu queria saber de você é o seguinte, o fato de Teresina estar dessa forma facilita o candidato de oposição, facilita o candidato, digamos assim, de direita, que você se coloca como um candidato de direita, isso ajuda a convencer o eleitor a votar em alguém que não comunga com o que está aí? Bom, em relação existem duas eleições, né? A eleição majoritária e a eleição proporcional. Eu acho que a eleição proporcional, ela sempre vai ser difícil para um candidato de direita, em qualquer que seja o cenário. Tanto o cenário de uma gestão que seja mais regular ou de uma gestão desastrosa. Por quê? Porque é muito complexo para a gente competir com o pessoal que está na gestão, com o pessoal que tá no governo, que está no palácio, né? Você vê a grande parte do eleitor piauiense ainda se deixa levar pela ajuda de alguma benefício do político para dar o voto. Então, assim, graças a Deus, né, eu falo muito isso, surgiu o ambiente da rede social, e nesse ambiente da rede social acaba que a gente consegue ter visibilidade que a gente não teria com cenários antigamente, né? Você que já participa da TV aberta, você sabe qual a dificuldade de uma pessoa que não é do estabelecimento político, uma pessoa que não é lá da elite política, da elite local, participar de programas. Dificilmente tem espaço. Dificilmente tem espaço. Então você está na internet, né? Eu estou num ambiente na internet que eu atinjo, para você ter ideia. A minha rede social lá do Instagram, eu atinjo mais de 190, essa semana 200 mil contas mensalmente. Então dessas, 40% em Teresina. Eu tenho 80 mil pessoas em Teresina, estão lá no meu canal, assistindo meus conteúdos, vendo como é que eu me posiciono sobre os temas relevantes. Então, nesse cenário, a internet ajudou muito mais do que a desordem, né? Agora, para o cargo majoritário, não. Se você tem uma gestão desastrosa, é claro que o eleitor vai procurar outras gestões, então facilita para os candidatos. Eu só fico surpreso porque nós temos poucos candidatos. Em geral, quando acontece isso nos locais, você tem várias candidaturas, porque todo mundo acha que uma terra devastada é um ambiente muito propício para surgir político, né? E você acha que Teresina está uma terra devastada? Sem dúvidas, Teresina está totalmente devastada. O que o doutor Pessoa fez na gestão pública, eu sou servidor, eu conheço a prefeitura por dentro. Eu não estou falando aqui de um crítico que está só olhando por fora. Não, a cidade não tem mais nada funcionando, nada. Nenhum dos sistemas, né, assim, básicos da cidade está funcionando. Você vai na unidade básica de saúde, não tem material para dentista fazer uma obturação. Você vai para um posto de saúde, o médico não tem
uma luva, não tem soro, falta isso, está faltando básico. Básico, se está faltando básico, você imagina o que não é básico, o que é especialidade, uma coisa desse tipo. Você vem para a área da educação, várias e várias denúncias de problemas nas escolas, falta de professor substituto, vários problemas, né? Você vai para a área, por exemplo, de infraestrutura, o que essa cidade evoluiu de infraestrutura? A gente está vendo as vias mal cuidadas, está vendo uma cidade, uma gestão que não está se preocupando com o básico, a cidade está suja. Até pouco tempo atrás, Teresina, as pessoas costumavam dizer, meus parentes que vinham de fora, de Fortaleza, de Brasília, diziam, rapaz, a cidade de vocês é bem limpa, bem organizada. Nem isso tem mais. A gente está vendo lixões espalhados pela cidade, né? Então, o básico não está mais sendo feito, então é terra devastada. E a gente percebe isso, eu me coloco aqui na condição de cidadão teresinense, sou nascido aqui, amo minha cidade, já tive a oportunidade de ir para fora e nunca aceitei porque eu tenho raízes aqui, né? Eu tenho raízes aqui e eu gosto dessa cidade. Fico triste porque a cidade realmente encontra-se, de certa forma, assim, negligenciada. E nessa questão do asfalto, do buraco, no último inverno eu perdi 3 pneus no meu carro. Né? E eu queria saber de você que trabalhou muito nessa área, que ajudou a resolver esses problemas de buraqueira, porque o buraco ele incomoda no inverno e no verão, né? E ninguém gosta, ninguém se acostuma a viver com buraco. Buraco na rua, ele atinge todo mundo. O pobre, o rico, o branco, todo mundo é atingido com buraco na rua. Eu falava muito isso na época do FEMIN, né? Que eu dizia assim, tem um local que todo mundo passa é na rua. Então, se você tem um problema no posto de saúde, você vai afetar quem vai no posto de saúde. E aí você tem uma parcela da população que vai no posto de saúde público. Se você tem um buraco na rua, você está afetando o cara que anda de ônibus, o cara que anda de bicicleta, o cara que anda de moto, o cara que anda de carro, o cara que anda de Mercedes. Então, não tem jeito, o buraco afeta todo mundo. O buraco é democrático. O buraco é democrático. Mas o que a gente vê dessa gestão? Por que desandou tanto, né? Primeiro que eles estão alardeando muito, estão fazendo um grande plano de asfaltamento. Na verdade, eles estão asfaltando o que a gente tem menos que a gente asfaltava. Só que eles não tiveram muito cuidado com as vias que já estavam existentes, né? Então a gente, na época lá atrás, a gente fez muito plano de recapeamento. E o recapeamento, politicamente, ele não dá voto para o gestor. Porque a pessoa não sente um benefício numa rua que já é asfaltada, ela sendo reasfaltada, mas ela sente quando é um calçamento que vira um asfalto. Então a gente tinha feito um bom plano de manutenção dessas vias. E a gente tinha equipes na prefeitura que faziam medianamente um bom serviço para mim, de forma ágil de tapar buraco. Hoje em dia a gente não vê isso, a gente vê buraco que fica aberto vários dias. Eu me lembro que quando o buraco passava 7 dias aberto, eu faltava apanhar na rádio. Todo dia na rádio, rapaz, é um buraco e tal. E hoje não, hoje eu moro aqui na região aqui do Central, perto lá de casa tem um buraco, acho que ele vai fazer 1 ano pelo menos. 1 ano, acho que Daniel, vai fazer. outra coisa que me chama muita atenção e me deixa muito triste é essa operação tapa-buraco, ela parece que ela não tem uma fiscalização hoje dos técnicos. Parece que vai alguém lá, joga simplesmente a massa asfáltica, se tiver um rolo depois para passar tem, se não tem, o próprio carro que passa e faz aquele trabalho. E o que é que isso resulta? Resulta numa rua cheia de mondrongos, de calombos, sei lá qual é a expressão que se usa. Essa dificuldade é antiga da prefeitura. Eu confesso que desde a minha época a gente tem essa dificuldade. A gente vinha treinando os nossos colaboradores para chegar ao nível que a gente deseja, né? Eu até trouxe de Belo Horizonte um manual, dei curso para os caras, mostrei como é que era. A gente estava melhorando isso, mas não é fácil. Atualmente, até aqueles servidores que faziam essas operações, eles foram afastados. Agora, o serviço de tapa-buraco, eles foram praticamente todos entregues a empresas terceirizadas. Então, quando você terceiriza, não estou fazendo uma crítica à terceirização, eu acho até que é importante, é bom. Mas quando você entrega para uma empresa que ela está ganhando para cada quilo de massa, cada tonelada de massa que ela aplica, a qualidade ele vai ficando cada vez mais para trás, porque ele ganha por produtividade. Então, você precisa ter uma fiscalização melhor para dizer assim, olha, esse tipo de serviço não foi bem feito. E fora isso, a gente tem um problema muito grave aqui em Teresina, que é a água de Teresina. A água de Teresina maltrata muito nossas avenidas. As avenidas são recentemente asfaltadas. Terminou de asfaltar, vem a água de Teresina. Não existe nenhum plano da água de Teresina de desenvolvimento concomitantemente com o plano de asfaltamento. Isso é desde a minha época, continuou na atual gestão, vai continuar nas futuras se a gente não tiver uma punição séria essa empresa. Essa empresa não trata bem nossas vias. Não trata, ela trata mal, muito mal. Não justifica uma via recentemente asfaltada, a água de Teresina chegar lá e quebrar tudo para botar rede de água, rede de esgoto nova. Ela tem que saber qual é o plano da prefeitura naquele ano para tentar fazer seus investimentos serem comitantes, ou então se antecipar os investimentos da prefeitura. Todos os anos a gente mandava para a água de Teresina um plano de asfaltamento, não justifica a gente... Quer dizer que a água de Teresina sabe
na minha gestão, de antemão, na época que eu fazia parte da gestão, a gente avisava, olha, esse ano o nosso plano são esses bairros, são essas vias. Hoje não, porque hoje em dia estão asfaltando o que o vereador quer, o que o prefeito quer, é tudo troca de votos. Mas na nossa época tinha. E a Água de Teresina não seguia nosso plano. Agora você como engenheiro, eu moro ali na Zona Leste e no entorno da minha casa falta asfalto. Tem um asfalto que vai até o meu condomínio, mas no entorno não tem. Eles estão asfaltando agora. E eu passei agora de manhã, eu observei, eu queria a tua opinião como técnico, né? Algumas ruas são até de paralelepípedo, mas estão as pedras soltas, os blocos soltos. Não precisa primeiro reparar isso para depois jogar o asfalto em cima? Com certeza. Porque parece-me que estão jogando lá. Com certeza. A gente primeiro... serviço de asfaltamento em ruas de paralelo, ruas de pedra tosca, tem que primeiro fazer o reparo do pavimento embaixo. Por quê? Se você tem um pavimento embaixo instável, aquele asfalto vai ficar instável tão logo. A massa asfáltica, por ela ter uma liga, ela não consegue penetrar em pedra solta. Assim, ela não é diluente, ela não é uma água, né? Não é um produto líquido que você coloca e ela vai lá em volta até a pedra. Não. Se a pedra está solta, ela vai ficar em cima da pedra. E o que vai acontecer? Quando daqui um tempo a vibração, o peso, ali vai ser um ponto que você vai ver ali dando trinca. Né? E trinca em asfalto, trinca é defeito. E defeito em asfalto, uma vez apresentando defeito, não existe mais conserto 100%, sempre vai ser um ponto de defeito. Essa é uma das coisas que pouca gente sabe, né? O asfalto, depois que ele trincou, depois que ele fissurou, depois que virou um ponto, o próprio tapa-buraco é um serviço de defeito, não é um serviço novo. É porque o asfalto é uma massa uniforme. Se você faz aquela massa uniforme e você trinca, você causa um defeito, ali é um defeito. Ah, mas eu consertei. Ali é um defeito. Vai ser recorrente, né? Ali é um defeito, não adianta. Outra coisa, a gente observa e isso deve ter um reflexo, inclusive, no preço da tarifa, que esses buracos refletem em mais danos para a frota das empresas de ônibus. E isso, lá na ponta, quem vai pagar é o usuário, né? A nossa cidade, ela tem um problema gravíssimo, uma cidade espraiada, uma cidade que as pessoas moram muito longe do centro, né? É outro problema grave. É um assunto que a gente pouco se discute em Teresina e ele é tão importante, né? Tão importante se discutir por que nós não adentramos da nossa cidade, por que nós não fizemos a nossa cidade se desenvolver de maneira mais eficiente, né? Uma habitação que a cada quilômetro que ela se distancia do centro, ela tem um custo de manutenção, porque você tem que chegar lá com asfalto, com ônibus, com escola. É um barato que sai caro, né? Para o município, né? É o barato para quem empreende, mas é o caro para quem vai manter. Né? Então, assim, eu até entendo, é até uma briga com os empresários aqui, até do MOV, tem sempre com a prefeitura sobre o PEDOT, sobre o plano diretor do município, drenagem. Mas essas discussões elas têm que ser trazidas de forma técnica, de forma mais coerente. Né? A gente tem que entender que uma casa que está a 10 km do centro da cidade, ela vai custar para a prefeitura pelo menos R$10 mil em manutenção. E eu estou falando aqui de serviço que tem que chegar lá. Então, por isso você falou o caso do ônibus. Você imagina o que é a dificuldade a gente tem de manter uma rua do Eduardo Costa, que está lá 15 km, mais de 15 km do centro da capital. Você ganha dificuldade de a gente chegar lá no Jacinto Andrade. Então essas regiões periféricas era muito difícil você chegar com a manutenção. Se é difícil chegar com a manutenção, a linha de ônibus, que já é cara, porque já está distante do centro, e ela tem uma distância, o que a gente chama um IPK, né, que é o Índice de Transporte Passageiro por Quilômetro, como é que se diz? Muito custoso, ela tem um índice muito baixo, então ela tem um custo muito alto, é difícil você manter essas vias também. Se é difícil para a empresa carregar as pessoas, é difícil para a gente manter a via. E aí o problema do buraco, ele chega, porque se você vai para as empresas de ônibus conversar com eles, eu converso com os pessoal que tem empresa de ônibus em Teresina, eles falam sempre isso, Daniel, nossas linhas que são periféricas, são mais distantes, rapaz, é muito caro manter um ônibus, ele vive quebrando. Por quê? Porque as vias realmente são ruins. E não tem como a prefeitura dar manutenção nisso, porque é a cidade que é pobre, nós somos pobres, nós não somos uma cidade rica. Teresina, 50% da população aqui recebe Bolsa Família. 50% depende do governo para sobreviver, para comer. E às vezes a gente fala, não, Teresina tem muita riqueza. Não tem, gente. Nós somos um ambiente, nós moramos num local, a gente tem que entender, nós moramos num local pobre. E que os nossos recursos públicos são limitadíssimos. A gente tem que ter um jeito de aplicar isso de maneira mais eficiente. Agora, nós tocamos no assunto dos ônibus e o transporte coletivo é um gargalo dessa gestão. Já vinha sendo da gestão anterior. E como é que você vê isso? Você consegue enxergar uma solução para esse problema? 2020, eu fui o único candidato, entre todos os candidatos, seja vereador, seja prefeito, a apresentar um plano para a solução do transporte público. Eu fui o único. Nenhum dos candidatos a prefeito, nenhum dos candidatos a vereador apresentaram. Eu trouxe 6 propostas que melhorariam o transporte público. Quais eram? Vamos lá.
Primeiro ponto, a gente tinha que dar um jeito na questão da tarifa social. A gente tinha que pegar e revisar a questão da tarifa social. A gente tem que ver quais as linhas são mais onerosas e a gente fazer com que essas linhas, de alguma forma, tenham subsídio para elas não serem onerosas, mas temos que trazer um preço real para as linhas mais perto. O que eu quero dizer com isso? Quando você implementa a tarifa social, o cara que mora no Jacinto Andrade, no Eduardo Costa, ele paga o mesmo valor do cara que mora aqui na Vermelha, que mora aqui no Pio Nono, o cara que mora aqui, por exemplo, na Ilhotas, que está do lado, na Matinha. As pessoas estão morando bem próximo do centro e elas não têm vantagem nenhuma de morar mais próximo do centro em termos de tarifa de ônibus. Sendo que o custo dela para ingressar no sistema é baixíssimo. Porque se ela pega uma linha alimentadora, que o custo dela, uma linha troncal, que o custo dela é muito baixo, ela paga o mesmo valor da passagem. Então você não estimula. O que está acontecendo hoje com o sistema de ônibus em Teresina? As pessoas estão migrando para carona, para o Uber, para pegar viagens compartilhadas. O ligeirinho, né? O ligeirinho está pegando, né? Isso afeta quem? Afeta o próprio sistema de transporte. Então, nós tínhamos que pensar uma maneira de mudar essa conta. Segundo ponto, a gente tem que revisar os custos. Tem que ser transparente. O nosso sistema não é transparente. O CETUT não é transparente. A prefeitura não é transparente. Eu fui 7 anos conselheiro de transporte público. Eu tinha maior dificuldade de ter acesso aos números. Então, como é que a gente vai resolver um problema que você não é transparente? Como é que você vai resolver um problema da sua empresa se você não sabe os custos reais da sua empresa? É como um empresário que não está conseguindo vender um produto e porque o preço dele não consegue ser competitivo, o cara não entende porque que o preço dele é caro. A gente não sabe o custo real. Então a gente tem que trazer transparência ao sistema. E eu dizia muito isso, que se não der transparência, não tinha como a gente atacar os gargalos. Então, transparência ao sistema. Então, segundo ponto, transparência. Terceiro ponto, quebrar o monopólio do CETUT. Não faz sentido. Tem empresas que detêm aquilo ali e elas não têm um pingo de concorrência. Se você faz um serviço bom ou ruim, não interessa. Interessa que você faz o serviço. Tinha que se quebrar o monopólio, tinha que ter deixado novas empresas operarem nessas áreas, nesses consórcios, nessas linhas, para que tenha uma concorrência. Ah, Daniel, mas isso não existe, todo local é... Não é isso. A gente tem que buscar um mecanismo que tenha concorrência. Não é que todo local está fazendo assim, que está certo ou está errado. Existem locais que existe concorrência. Você tem que fazer um mecanismo que a empresa não possa ter dona da concessão, passar 20, 30 anos sendo dona de uma linha, e para ela pouco interessa se o ônibus dela é novo ou velho, que ela vai ganhar do mesmo jeito. Então tem que trazer a concorrência. Vou falar aqui os outros dois pontos para finalizar. Quarto ponto, falando essa parte de custo. Toda a frota de Teresina é digital. Toda a passagem da frota de Teresina é digital, gente. Tudo é pelo cartão eletrônico. Todos os ônibus têm cartão eletrônico. 99% dos usuários usam ônibus pelo cartão eletrônico. Por que a gente tem que ter cobrador dentro dos ônibus? O cobrador equivale a 25% do custo, 50% do custo da mão de obra. Para ser mais exato, 40%, porque é 40% do cobrador, 40% do motorista e 20% é mecânico, não sei o que, outras funções. Eu estou falando de um servidor, de um custo do sistema que não necessita. Não necessita, gente. Não necessita que você tenha um cobrador. E eu quase, na campanha passada, teve um que me ameaçou de morte, tá no Facebook. Eu falei isso aí, o cara, você quer minha demissão? Não, eu não quero sua demissão. Quando eu falei isso, nós tínhamos 400 ônibus em Teresina. Ou seja, nós tínhamos pelo menos, se a gente colocar uma taxa de 2,5, porque são ônibus em turno, retorno e madrugada, nós tínhamos pelo menos 1.000 cobradores. Hoje a gente tem 120 ônibus, 150 ônibus. Naquela época nós tínhamos 1.000 cobradores. Hoje nós temos a metade, ou menos da metade. Mais de 500 foram demitidos. E mesmo assim, e aí? Se naquela época nós tivéssemos diminuído o custo do cobrador, a gente tinha mantido o emprego dos outros 200 motoristas, 400 motoristas. Por que a gente não pegou esses cobradores e trouxe para o sistema para outras funções que podem ser viáveis? Existem várias funções, os próprios corredores poderiam ter mais funções, os cobradores podiam, por exemplo, operar vans e ajudar o sistema alimentador. Então, tem que ter coragem para enfrentar esse assunto. Não pode só dizer assim, eu vou conseguir consertar o problema do ônibus de Teresina dessa forma. O plano de transporte público não é ruim. O que é ruim é a operacionalização. O que é ruim é pegar um ônibus lá no Torquato Neto e passar 2 horas para o ônibus voltar. O que é ruim é chegar aqui do Jacinto Andrade, ter que fazer uma integração e chegar lá, o ônibus da integração é mais lotado do que o ônibus que você vinha. A operação é ruim. Não quer dizer que o desenho do sistema integrado seja ruim. É um absurdo. Fizemos terminais, aquilo funciona e funciona bem no mundo todo. Aqui deu errado porque a operação estava errada. E não teve ninguém te falar assim, prefeito, estava errado. O Firmino naquela tempo fechou muito a ouvir e deu no que deu. E o pessoal achou que ia corrigir somente fechando os terminais. Não resolveu. Continuou no problema pior. Sabe o que foi aconteceu? Se nós tínhamos 200 mil usuários usando ônibus, hoje a gente tem 100. A gente perdeu a metade dos usuários do transporte público. Então ficou mais caro para as empresas. E a tendência é essa. Vai piorar. Bom, mas aí eu vou fazer uma última pergunta desse tema. O prefeito assumiu dizendo que em 3 meses resolveria o problema.
já estamos praticamente no final do mandato dele e o problema não foi resolvido. O que na tua ideia, na tua análise, resultou isso? O que causou isso? Foi falta de gestão? Foi falta de vontade política? Foi incompetência? O que foi? Eu acho que eles não sabem resolver. E eles assumiram prometendo a mesma coisa que o Fábio Novo está prometendo. Pegue os vídeos do Dr. Pessoa, de janeiro de 2021, tá aqui, pode pegar os vídeos. O Dr. Pessoa prometeu ônibus gratuito para os estudantes, prometeu a mesma coisa, disse que ia ter ônibus gratuito, que pessoas de baixa renda também não iam pagar, não entregou nem ônibus nem passagem gratuita. O Fábio Novo está prometendo a mesma coisa, ônibus gratuito e não vai entregar nenhum nem outro. Se você tem um problema no sistema que tem problema de caixa, tem um problema financeiro, você não vai resolver ele dando mais subsídio e mais gratuidade. Não vai, gente, é óbvio. Teresina não tem dinheiro para pagar essa conta. Então, assim, o que é que faltou? Primeiro, eu acho conhecimento. Eles não têm conhecimento nenhum. Não tem conhecimento, não tem equipe técnica com conhecimento. O superintendente da C3 era sobrinho do Pessoa, não sei se ainda era. Mas se mudou. Se mudou porque ele vai ser candidato, porque na família do Pessoa, quem não tem carta vai ser candidato. Então, não tem conhecimento da causa e não consegue resolver. É a mesma coisa você pegar um engenheiro, levar para uma UTI do hospital e querer que o cara faça um transplante de coração. Do mesmo jeito que você pode pegar um médico e querer levar para uma obra e dizer para o cara resolver um problema estrutural de um prédio. Mas quando o Pessoa assumiu, ele assumiu uma prefeitura cheia de técnicos competentes. E só nomeou parente político para secretarias. Ele só falou de técnico na campanha. Ah, nós vamos governar com os técnicos. E ele só nomeou político e parente. As STUs não entrou um engenheiro. O único engenheiro que entrou lá na STU foi o Roncalim, que também era político, né? E que não era técnico, assim, era engenheiro por formação, mas não tinha muita qualificação, né? Era um acho que era estudante até na época, recém-formado. Mas o resto todos eram políticos. Nas STUs, que eram cargos técnicos de engenharia. Então não aproveitou o pessoal técnico por uma questão política dele. Ele dividiu a prefeitura, o MDB ficou com um pedaço, o PT ficou com outro, ele dividiu entre os mesmos partidos que estão dando sustentação ao Fábio Novo. Outra pessoa dividiu a prefeitura nos partidos que hoje dão sustentação ao Fábio Novo. Todo mundo lá, todos os vereadores lá tinham uma boquinha na prefeitura. E agora eles estão falando que vão reconstruir. Reconstruir como? Vocês vão construir o que vocês fizeram com a outra pessoa, a mesma coisa. Agora, eles simplesmente deixaram você de lado ou eles passaram a te perseguir? Não, em relação à minha pessoa, eu sou servidor público municipal, eu trabalho na Sendu. Houve a tentativa do Robert Hill de me mandar para o aterro sanitário, né? E queria que eu fosse, sei lá o quê, porque não tem nem função para engenharia no aterro sanitário, mas tentaram por diversas vezes. A gente conseguiu brecar isso por uma questão de que eu falei assim, olha, tem uns custos para isso, né? Eu tenho que ir, vocês vão pagar minha periculosidade, minha salubridade. Eles começaram a ver que ia ficar custoso de perseguir um servidor só para... E eles não quiseram, né? Então, eles fizeram a tentativa e não conseguiram. Eu fiquei na Sendu, não tenho nenhum cargo em comissão, isso não tenho nenhum problema. Eu estou tranquilo com o meu concurso. Eu não fiz concurso para ter cargo em comissão, fiz concurso para ser engenheiro. Passei esse período como engenheiro lá, desempenhei minha função, fiscalizei as obras, fiscalizei os projetos que chegavam para mim. Mas essa gestão ela é toda errada, ela é toda desastrosa, não é só um item. Eu mesmo fui vítima dessa gestão como servidor. E eu talvez seja a vítima, vamos dizer, que sofre menos, porque eu sou servidor público, meu salário está na conta. E o cara da periferia, e a pessoa pobre, e a mãe de família, o pai de família que está lá na ponta, que precisa do ônibus, que precisa do posto de saúde. Esse é o maior perseguidor no seu caso? Esse é o maior sofredor. Porque o doutor Pessoa chegou... Então, o maior perseguidor não, o maior perseguido. O maior perseguido, que mais sofre. O doutor Pessoa chegou... Quem lembra de como foi que o doutor Pessoa subiu a rampa do Palácio da Cidade? Ele subiu com mendigos. O que aconteceu de lá pra cá? Teresina deixou de ter mendigo, ele disse que ia fazer um governo voltado para os mais pobres. Nunca teve tanto mendigo em Teresina como tem agora. Anda pelo centro da cidade. O cara multiplicou a quantidade de pessoas que estão nas ruas. Certo? O doutor Pessoa, a única coisa que ele fez nos 4 anos foi destruir a cidade, foi prejudicar o desenvolvimento da cidade em todas as áreas. Não existe uma área que fala assim, poxa, o doutor Pessoa avançou, não. Essa assim, não é uma crítica só política, eu estou aqui para criticar de forma política, não, é de quem está andando, de quem conhece a cidade, quem está vendo. Você tem que conversar com as pessoas. Não é uma gestão reprovada pelos políticos, é reprovada pelo povo. Talvez pelos políticos, nunca tivemos um prefeito tão bom para os políticos como o doutor Pessoa. Nunca vereador teve tanto espaço e tanta moral como o doutor Pessoa. Todos os vereadores tinham secretaria. Nós entrevistamos um outro candidato aqui ontem e ele disse que o doutor Pessoa merecia ser empichado. Você concorda com isso? E ele apresentou um pedido de impeachment para o doutor Pessoa? Não. Esse é o problema. A gente elege político que
quando chega na campanha eleitoral, olha, o doutor Pessoa tinha que ser impeachado. Você apresentou? Eu teria apresentado em pedido de impeachment do doutor Pessoa. O doutor Pessoa não tinha capacidade mental de ser prefeito um dia. Essa é a verdade. Ele não tem a capacidade. O doutor Pessoa, desde que na campanha passada, já apresentava que ele não tinha capacidade para ser prefeito. Desde a campanha política. O doutor Pessoa é o Biden de agora. Entendeu? Não tem diferença, é o Biden de agora. Você está vendo o povo dos Estados Unidos sabe que o Biden não tem condição de ser presidente. As pessoas sabem que a pessoa não tem condição. É a mesma pessoa, só que ele foi maquiado. E foi muito bem maquiado. A equipe de marketing do Pessoa foi perfeita na campanha passada. Eles venderam um velhinho de água branca, que gostava dos pobres, que cuidava da saúde das pessoas. Era quase um novo Monsanto, que operava todo mundo de graça. Sendo que a clínica dele operava pelo SUS, ele recebia por cada procedimento que ele fazia lá de consulta, de todos os procedimentos, ele recebia dinheiro público para aquilo. Mas venderam a imagem de um cara que era um salvador, que cuidava dos mais pobres. E olha só o que nós temos. E aí foi o erro de quem? O erro da equipe de marketing do outro candidato que não soube desconstruir isso. O candidato que na campanha passada foi mais atacado, e merecia ser mesmo atacado, que era o Fábio Abreu, ele saiu de 30%. Olha só, peguem as pesquisas as pesquisas de 2019. O doutor Pessoa tinha 35% e o Fábio Abreu 30%. O Fábio Abreu derreteu para menos de 5%. Foi para a eleição, teve menos votos do que todo mundo. O doutor Pessoa manteve o mesmo tanto. Ou seja, a máquina de desconstrução focaram num candidato e não esqueceram o outro. Sendo que os dois eram o problema. Claro que o Fábio Abreu também era um problema. Ele também era um candidato que não tinha trazido nada de bom para a população. O cara tinha sido secretário de segurança e Teresina estava só piorando os índices de segurança. Como agora. A gente precisa mostrar quem é o Fábio Novo. Não dá para vender o Fábio Novo como um cara bonitinho, um cara que é boa pinta, que conversa com todo mundo. O Fábio Novo é um boneco, um cara que está fantasiado de candidato bonitinho, corretinho. O Fábio Novo está fantasiado daquilo que ele não é. Ele agora não veste mais camisa regata, ele agora não usa mais, ele agora não se depila e posta foto no Facebook depilado, ele agora usa barba, ele agora é um cara que dialoga com todo mundo. Tá dizendo que agora é o Fabionaro, né? Fala assim, olha... O que você achou dessa posição dele? Rapaz, não tem nada mais ridículo, mais falso do que você um cara que passou a vida toda chamando o Bolsonaro de xenófobo, de machista, de racista, de tudo de ruim o Bolsonaro era. E agora dizer que ele é o Fabionaro. Tem coisa mais ridícula? Você imagina eu, Daniel Pereira, que passei minha vida toda criticando o Lula, criticando o PT, o Wellington Dias, e agora falar assim, eu sou o Daniel Dias. Rapaz, tem coisa mais ridícula. Me expurguem da política se eu fizer isso um dia. Expurguem. Daniel Lula. Já pensou? Rapaz, expurguem esse pessoal da política. Esse pessoal se a pessoa consegue mentir a esse ponto, essa pessoa é perigosa para você. E isso no teu entendimento, foi o quê? Foi um apelo, um desespero? Como é que você definiria isso? Imagina que se o Fábio Novo tivesse realmente liderando as pesquisas, como as pesquisas dele apontam. Você acha que ele estava precisando ir atrás do eleitor do Bolsonaro? Você imagina? Não tem como. Você fala assim, olha, eu estou liderando as pesquisas, eu vou agora atrás do João Vicente Claudino, eu vou atrás de... Ele está indo atrás de pessoas porque ele está precisando. Ele não tem o percentual ainda que eles estão almejando. O Fábio Novo deve estar realmente bem atrás do Silvio. E eles estão atrás. Agora estão agora, inclusive, indo atrás do eleitor do Bolsonaro. Não são eles que dizem que o eleitor do Bolsonaro não tem votos, não são minoria. O eleitor do Bolsonaro teve 35%, o Bolsonaro teve 1/3 dos votos na capital. Não é pouca coisa. E eu sou bolsonarista, não tenho vergonha nenhuma, defendo o Bolsonaro 24 horas. Foi o melhor presidente que esse país já teve. Vai ser presidente novamente. Não tenho vergonha nenhuma de defender o Bolsonaro. Estou com convicção de que um presidente que foi perseguido a vida toda pelo STF, enfrentou uma guerra, enfrentou uma pandemia, enfrentou Brumadinho e fez um grande governo. Eu não tenho vergonha nenhuma, agradeço a todos os dias por nós termos tido um presidente como o Bolsonaro. Agora, o Fábio Novo, ele está agora se descolando do Lula, porque está aí a inflação, está todo mundo indo para o supermercado reclamando do preço dos alimentos, e agora está querendo colar na imagem até do Bolsonaro. Do Bolsonaro. O teu lema de campanha é? Minhas bandeiras são Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vou passar, se eu vim a ser eleito, se a população de Teresina me der essa oportunidade, vou defender durante 4 anos essas bandeiras. Não tem, porque para mim é importante ter Deus na família, ter Deus na escola, ter Deus na política. Para mim é importante você preservar os bons valores da família. Todo mundo aqui gosta do final de semana, do domingo lá com o pai, a mãe, o almoço, o churrasco em família. Todo mundo dá valor a isso. A conversa com os irmãos, aos conselhos dos pais, dos tios, dos avós. Então, assim, eu defendo essas tradições familiares que o PT tanto acusa. Tanto critica, o Fábio Novo. Eles sabem o que eles fizeram agora no São João? Tem coisa mais tradicional do que um São João de família, que é você fazer uma arraiá na sua família, né? Tem coisa que você goste mais do que a festa natalina em família. O que esses caras fazem? Olha o que fizeram agora com o São João. A Secretaria de Cultura trouxe o Pablo Vittar.
para esfregar lá a roupa dos objetos sexuais dele, uma festa que tinha criança, que tinha todo mundo. É esse tipo de pessoas que vão defender a família. São as pessoas que preservam os bons costumes, os bons valores da família brasileira? Não é. Então, vou defender Deus, vou defender família, pátria e liberdade. Para que ambiente mais opressor, mais cheio de impostos que o nosso? Eu estou aqui no MOVE, se você conversar com os empresários do MOVE, todos eles são unânimes. Nós temos a maior carga tributária do Brasil. Aqui se paga a gasolina mais cara do Brasil. Certo? E o Fábio Novo, que é candidato a prefeito, foi um dos que votou a favor do aumento do ICMS da gasolina. Como é que um candidato desse vai dizer que vai defender a liberdade de alguém? Tem algo que prejudique mais o empreendedor do que você pagar o alto imposto? Você tem dificuldade de que seu produto ou seu serviço fica mais caro. Porque a gasolina afeta toda a cadeia produtiva. Toda. Seja você comprando um insumo, seja você comprando um produto, seja você transportando para entregar. Um iFood. Imagina qual é o principal custo do motoqueiro, do motoboy que entrega uma comida. É a gasolina da moto dele. Se você aumenta o imposto, você está afetando aquele empreendedor. O pequeno, então, né? O pequeno, o médio, o grande. Então, assim, liberdade de empreender, liberdade de se posicionar, liberdade de falar, liberdade... Eu defendo a liberdade. Claro que a minha liberdade, ela não pode... Minha liberdade não pode interferir na sua liberdade. Mas nós vivemos num ambiente... A pandemia mostrou que as nossas liberdades foram totalmente violadas. Nós tivemos comerciantes aqui presos, amarrados, algemados, porque o cara queria vender uma roupa para poder botar comida em casa, para botar comida para a família. Esse tipo de coisa. Quantos vereadores se levantaram contra isso? Quantos vereadores se levantaram contra isso? Eu desconheço. Mas desconheço também a ação de qualquer vereador, porque a gente está falando aqui de uma gestão, fazendo uma análise política, uma análise crítica, uma análise administrativa, e a conclusão não é muito boa. Mas o prefeito tem o seu órgão de fiscalização, aliás, quem tem esse dever de fiscalizar é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem 3 funções básicas, né? Tem representar o povo, fiscalizar a prefeitura e legislar, criar novas leis. Foi omissa a Câmara? 100% omissa. 100% omissa. Quantos vereadores de Teresina se levantaram contra o Doutor Pessoa no primeiro dia de mandato? O Doutor Pessoa ganhou a eleição em novembro de 2020. O Doutor Pessoa só veio aparecer perto da posse. Quantos vereadores ali eleitos criticaram a falta da presença do Doutor Pessoa na transição? Quantos vereadores de Teresina criticaram a nomeação dos cargos do Doutor Pessoa, que começaram errado desde o primeiro dia? Em janeiro de 2021, o Doutor Pessoa já começou errando. Ele já começou nomeando cargos para as funções de chefia, de gerência, de superintendência, todos eles políticos, nenhum técnico. Quantos vereadores criticaram isso? Quais foram os vereadores que se recusaram a fazer parte dessa gestão? O papel de vereador não é fazer parte de gestão, ele é candidato a vereador, ele não é candidato a secretário do prefeito. Ele não é candidato a indicar cargos da prefeitura, ele é candidato a vereador. E o principal papel do vereador é fiscalizar o prefeito. É o principal papel. Porque ele vai levar a demanda da população fiscalizando se aquele serviço ou aquelas investimentos, custos da prefeitura estão de maneira correta. Qual o vereador que levanta? Agora não. Recentemente tem algum outro vereador que estão aparecendo. E aí a gente sabe quem são os vereadores que de fato estão aparecendo agora, mas no geral, 100%, gente. Eu não estou aqui para... Vamos lá. A Câmara de Teresina foi omissa porque não impeachmentou esse prefeito desastroso. A Câmara de Teresina foi omissa porque participou dessa gestão desastrosa. A Câmara de Teresina foi omissa porque fez parte de tudo isso. O PT, o MDB, não só elegeu o Doutor Pessoa, que eles elegeram, pediram um voto para o Doutor Pessoa. Eles participaram do desastre. Então, nós estamos diante, não é só o governo a gente não pode avaliar o governo do Pessoa desastroso e falar que nós tínhamos uma Câmara que não era desastrosa. Nós tínhamos um poder, todo o poder, Estado, o Executivo e o Legislativo, desastrosos. Foram coniventes com isso tudo. Você acredita numa grande renovação nesse pleito? Eu acredito que nós vamos ter uma renovação maior do que nos pleitos passados. A Câmara de Teresina, ela sempre se renova bem. Historicamente, é a faixa de 40%. É bem maior do que a Assembleia, que é 20%. Então, assim, existem sempre renovações na Câmara de Teresina. Eu acredito que nessa eleição a gente vai manter de 40% a 50% de renovação, que é uma boa renovação. Eu queria que fosse 100%, né? Mas a gente vai ter uma boa renovação, só que esse é um movimento que ele vai chegar para ficar. O que acontece? O fenômeno da rede social vai trazer cada vez mais figuras novas à política. Eu acho que a gente vai ver nessa eleição vários candidatos sendo eleitos da rede social. A gente já teve em 2020 um candidato eleito da rede social, que foi a Taranda. Infelizmente não agradou muito o eleitorado, uma boa parte do eleitorado dela, porque ela teve os problemas que ela teve no mandato. Mas, se você for ver agora, quantos candidatos a vereadores das redes sociais estão aí com potencialidade e com capacidade de vencer?
Vários. Eu vou citar aqui o nome, vou fazer merchandising com meus concorrentes, mas temos vários, olha só. Pesquisas internas estão apontando, por exemplo, que o Petz vai ser um dos mais votados. Eu vi pesquisa. O Petz do Piauiense, né? Então, vamos trazê-lo aqui para conversar com ele. Então, quantos a gente vai ter? Eu estou falando num caso da rede social. E aí tem vários candidatos, né? Que vão pontuar bem e com fé em Deus vão chegar lá essa tão sonhada cadeira. Essa não é sonhada cadeira, mas é uma cadeira justa. Quando a gente começar a eleger pessoas que não são apadrinhadas politicamente, que o compromisso delas é com o eleitor e não com o dinheiro que financiou ela, vocês vão ver a mudança de verdade. Esse estado, essa capital, ela só vai mudar, e esse estado só vai mudar quando a gente começar a ter políticos que não dependem de ter que dar resposta ao dinheiro que eles colocaram na eleição. Perfeito. Eu faço uma campanha barata. Eu fiz uma campanha, tive 10 mil votos para deputado, fui o que gastei menos no meu partido. E é porque eu gastei muito com gráfico, porque eu fiz praticamente todo o material do Bolsonaro que era para vir de Brasília, eu que fiz aqui no Piauí, quase todas das minhas gráficas. Né? Rodei 17 mil quilômetros em 45 dias de campanha fazendo uma campanha para o Bolsonaro. Então, nosso voto é barato. Eu, na minha campanha de vereador, eu vou gastar... Estão falando aí que vai ter vereador que vai gastar 2, 3 milhões. Como é que tira isso? De salário não tira. 25 mil reais de salário bruto, o cara ganha 20 mil reais líquido. Se você multiplicar 20 por 25, por 4 anos, 48, não dá 1 milhão. O cara vai gastar 2, que história é essa? Você vai gastar 2 vezes o teu salário. De onde é que está vindo esse dinheiro? Daniel, nós estamos chegando ao final, mas você ainda tem aqui 1 minuto. Olha para essa câmera aqui e conversa com o teu eleitorado. Diga por que você quer essa oportunidade de representar o eleitorado de Teresina na Câmara Municipal. Bom, 2024 vai ser o grande divisor de águas da política piauiense e das eleições piauienses. Vai ser uma oportunidade que a gente vai ter, de fato, de eleger um candidato de direita, um candidato conservador, um candidato que defende um ambiente econômico mais liberal, né, que defende menos impostos, que defende menos burocracia, que defende que você tenha a capacidade de empreender, de gerar seu próprio emprego, sua própria renda. Um candidato que vai preservar os valores da família brasileira, que vai ser contra aborto, que vai ser contra drogas, que vai ser contra a ideologia de gênero nas escolas, que vai ser a favor que as pessoas tenham a capacidade de se autodefender. Então, se vocês estão atrás de um candidato assim, tá aqui, eu estou pronto para isso, estou pronto para ser vereador de Teresina. Então, o que eu espero da população é que agora, com o fenômeno das redes sociais, vocês tenham acesso a esse tipo de candidato. Não só eu. Quem defende essas bandeiras merece o voto de confiança. A gente não tem nenhum vereador de direita na Câmara Municipal de Teresina. Será que não tem a população de Teresina, o regime democrático, o sistema democrático, a gente não mereça ter um vereador de direita? A gente não mereça ter, dos 29 assentos, um que represente aqueles princípios e valores que a gente tanto defende, tanto acredita. Então, a minha mensagem aqui para o meu seguidor, para o meu eleitor e para vocês aqui do Móvel é uma oportunidade de eleger pessoas que não têm nenhuma ligação política. Eu não sou apadrinhado de político, eu não sou filho de político, eu não sou filho de deputado. Minha campanha é enxuta, meus recursos são mínimos. Então, é uma oportunidade de vocês elegerem alguém que não tenha que dever favores ao capital empregado na campanha política, e sim dever favores e dever, sim, obrigação ao seu eleitor, ao compromisso que eu tenho com o meu eleitorado. E nós vamos eleger um bolsonarista com fé em Deus em 2024 e eu estou pronto para isso. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no Parla Mais, pelas suas colocações, pelas suas análises bem feitas sobre a gestão, sobre os projetos que você acabou de apresentar. E você aí que chegou até esse ponto, você aproveita aí, curte, e compartilha, comenta e compartilha, porque essa entrevista aqui, o Parla Mais, precisa chegar em toda a cidade, em todo o estado, tá bom? Fica com Deus. Valeu, Daniel. Eu que agradeço, sempre à disposição. Até a próxima.